Olá, queridos, a graça e a paz, boa noite. É uma alegria muito grande saber que você está acompanhando mais esta aula. Eu gostaria de começar com uma oração. Amém? Então feche os seus olhos e abra seu coração. Pai, eu te agradeço e te louvo pela vida de cada pessoa que está nos assistindo nessa noite, pela vida de cada pessoa que decidiu conhecer mais de Ti através deste estudo. Nós te pedimos, Pai, que Teu Espírito entre em cada lar nessa noite, que entre em cada vida, transformando, renovando, curando e abençoando. Porque tudo que nós aprendermos nessa aula é para engrandecer o nome de Jesus, Pai. Fique conosco nessa noite, ministrando os nossos corações, entendendo cada detalhe dessa aula. Porque se nós estamos reunidos aqui, é para te conhecer mais e também porque nós te amamos, ó Deus Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará. Amém. Amém, queridos? Então vamos começar a aula de hoje. O tema da aula de hoje é sobre avivamento. Nós gostaríamos de parar um pouquinho o estudo do Evangelho de Jesus segundo Mateus para falar de algo importante para as nossas vidas. É sobre o avivamento, sobre uma chama que deve ser acesa em nossos corações, que todo filho de Deus deve ter uma chama acesa em seus corações. É sobre isso que nós vamos falar. E eu gostaria de pegar uma parábola que está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, logo na sequência do que nós vimos na última aula. E essa parábola está em Mateus 25. É a parábola das 10 virgens. Então deixa eu te contar uma história antes de nós falarmos um pouco mais sobre o avivamento. Esta parábola conta a história de 10 virgens. Essas 10 virgens, elas saíram para se encontrar com o noivo. Dentro dessas 10 virgens, 5 eram virgens sensatas e 5 eram insensatas. O que significa sensatas e insensatas? Bem, as sensatas são aquelas que saíram com as suas lâmpadas e também com o azeite. O azeite naquela época servia para ser o combustível, para acender a chama da lâmpada. E as insensatas são aquelas que só saíram com as lâmpadas, sem levar consigo azeite para gerar ali o combustível para acender a chama. E elas saíram ao encontro do noivo, o noivo demorou para aparecer e elas dormiram. Num determinado momento da noite, quando elas estavam dormindo, elas perceberam que o noivo estava chegando. Então elas acordaram e começaram a se preparar para o encontro do noivo. E aqui eu gostaria de ler 3 versículos com você. Amém? Mateus 25, do 7 ao 9. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, às sensatas: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E o que significa isso? As insensatas pediram para as sensatas: ei, sensatas, me dê o seu azeite, porque a minha lâmpada vai apagar. E as sensatas disseram: não dá para nós duas ficarmos sem azeite. Vai lá, vai buscar o teu azeite. Eu estou aqui nessa noite profeticamente dizendo para você: vai buscar o teu azeite. Ou melhor, vamos juntos buscar este azeite, que é um azeite que agrada a Deus, é o azeite que significa o avivamento, a presença do Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é o azeite, é aquele combustível que deixa a chama
acesa. Luiz, que chama é essa? É uma chama de amor a Deus, de alegria em ser filhos de Deus. E para isso eu gostaria de convidar a minha esposa Carol para contar uma história, um fato real que aconteceu há alguns anos atrás sobre um grande avivamento que aconteceu no país de Gales. Amém, queridos? Lembre-se, a nossa missão hoje é buscar esse azeite para gerar uma chama em nosso coração, para nós sermos filhos de Deus alegres, cheios de vontade de conhecer mais de Deus e de fazer tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Amém? Fique agora com a história contada pela minha esposa. Então, nessa noite eu gostaria de dividir com vocês um pouquinho sobre o que foi o avivamento no país de Gales. Então, o país de Gales é um principado do Reino Unido. Em 1904 aconteceu um grande avivamento naquele lugar. E o que é o avivamento? Avivamento são acontecimentos, moveres espirituais, onde há transformação de vidas em grande número. Então, em 1904, lá no país de Gales, era uma região cheia de capelas, cheia de igrejas, e quase todos frequentavam reuniões religiosas regularmente. E aos poucos as pessoas começaram a notar que algo estava faltando, que era a paixão pela mensagem. Então, é relatado, né, que muitas pessoas iam nas igrejas, elas tinham esse compromisso, mas elas não sentiam a presença de Deus. Essas pessoas daquela região, daquela época, começaram a sentir falta de ter um relacionamento mais íntimo com o Deus vivo. Era uma coisa mais que as pessoas conheciam Deus de ouvir falar e não de ter intimidade pessoal com Deus. E aquelas pessoas então começaram a sentir essa necessidade. E um homem chamado Evan Roberts, ele foi chamado por Deus para começar esse avivamento. Ele era um homem simples, ele era um homem desconhecido, mas aquela vontade começou a arder no coração dele, de ter intimidade com Deus, de sentir a presença de Deus nas reuniões de uma maneira sobrenatural. Então, esse Evan Roberts, ele se converteu, ele conheceu a Deus aos 13 anos e desde então ele buscava todos os dias ter mais da presença de Deus. E todas as noites, quase todas as noites, ele ia em alguma reunião. As pessoas naquela época se reuniam nas praças, se reuniam nas casas das pessoas e é relatado, né, por jornalistas que fizeram as reportagens do que aconteceu na época. Inclusive, quem tiver curiosidade, que eu acho que vale muito a pena, dá um Google no avivamento do país de Gales e vocês vão ver que tem várias matérias de vários jornalistas da época, porque foi algo muito chocante o que aconteceu, então tá tudo descrito lá. Então, o Evan Roberts, ele ia quase todas as noites em alguma reunião, e ele fez isso até os 26 anos, dos 13 aos 26. E ele clamava por um avivamento, ele orava com perseverança e ele não desistiu. Ele permaneceu firme no propósito que Deus o chamou. E os dois pedidos de oração desse rapaz era para ele ser cheio do Espírito Santo, que é o avivamento pessoal, e ele orava pelo avivamento nacional, para que o país ali de Gales fosse avivado, fosse mais cheio da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. E em uma noite, em 1903, à 1h, Deus acordou Ivan, e ele ficou orando até às 5 da manhã. E isso permaneceu durante 3 a 4 meses. Então por todo esse período, Deus mesmo, é relatado que Deus mesmo acordava o Ivan e ele se prostrava a orar. E por 3, 4 meses ele orou da 1h às 5 da manhã. Aí já fica um ponto, né, que eu fiquei muito impactada quando nós aprendemos sobre esse avivamento,
que eu e meu marido, nós achávamos que a gente orava bastante, que a gente tinha um tempo grande de comunhão com Deus, orando, né, 40, 50 minutos, 1 hora mais ou menos antes de dormir, orando durante o dia em alguns momentos, né, onde a gente sentia a presença de Deus. Mas aí quando a gente se deparou aqui durante 3, 4 meses, esse rapaz orando 4 horas por dia na madrugada, nós percebemos que realmente nós oramos pouco e clamamos pouco ao Senhor. Então, e um grande marco de Ivan aconteceu na vida dele numa reunião de uma cidade lá perto. Então ele teve uma revelação muito forte da parte do Senhor da importância da salvação na vida das pessoas. E ele ficou tão impactado com essa revelação, né, de para onde as pessoas iam quando elas morressem, se elas iriam para o céu ou se elas iriam para o inferno. E ele ficou tão preocupado com isso que ele passou a pensar só nisso, em levar a mensagem de Deus, em pregar a salvação para as pessoas. Ivan, ele nesse período, ele estava morando numa cidade ali perto, porque ele estava estudando ali, e ele ficou tão impactado, né, com essa voz que ele escutava falando para ele pregar da salvação, que ele foi se aconselhar com o diretor do colégio onde ele estudava. E ele disse assim para o diretor: estou ouvindo continuamente uma voz dizendo que devo voltar para casa e falar para os jovens de lá sobre Cristo. Será que é a voz do Espírito ou a voz do diabo? E o diretor sabiamente aconselhou Ivan: o diabo não traz tais pensamentos para nós. Você ouviu a voz do Espírito. Então, aqui fica muito claro que quando nós temos vontade de fazer algo para o Senhor, seja falar com as pessoas, ou seja ter vontade de ir numa reunião onde se está ali falando da palavra de Deus, ou com um estudo como esse, nunca vai ser uma voz ruim. Nunca vai ser algo ruim que está te pedindo para fazer isso. Sempre que vocês tiverem vontade de se aproximar de Deus de qualquer forma, saibam que quem está conduzindo vocês é o Espírito Santo de Deus. E da mesma forma, se tem sempre algo te impedindo de participar desse estudo, ou que te impede, ou que te gera dúvidas de buscar mais a presença de Deus, seja como for, saiba que não é a voz de Deus, não é o Senhor que está te impulsionando a isso, porque Deus sempre vai trazer os seus filhos para mais perto dele. Então Ivan voltou para a cidade ali onde ele morava e começou a pregar nos lugares para as pessoas que ele conhecia sobre essa mensagem então da salvação. E a primeira reunião aconteceu numa cidade, num lugar chamado Laugor, e essa primeira reunião não foi fácil, porque a princípio as pessoas não aceitaram a mensagem dele, as pessoas não entenderam, estavam assim relutantes, mas ele não desistiu, ele permaneceu firme. Há relatos onde ele parava a pregação, ele orava e voltava a pregar com perseverança e com autoridade, a autoridade que o Espírito Santo estava dando para ele. E no final dessa reunião, praticamente todas as pessoas acabaram confessando o nome de Jesus, inclusive os irmãos de Ivan. E o pastor daquela igreja ficou tão impactado com aquilo que pediu para o Ivan, era uma segunda-feira, né, essa primeira reunião. E aí esse pastor pediu para Ivan voltar na terça, voltar na quarta e assim sucessivamente. E há relatos que no final dessa semana a igreja estava cheia. A igreja ficou muito cheia porque o Espírito Santo foi trazendo aquelas pessoas para lá que estavam precisando ouvir essa palavra. E é relatado que quase todas as pessoas nessas reuniões, elas aceitavam o nome de Jesus, elas confessavam o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. E isso foi crescendo cada dia mais. E a pregação de Ivan, né, sobre o avivamento tinha 4 pontos. A primeira, ele pedia para que as pessoas se arrependessem dos maus caminhos. O segundo era para que as pessoas se reconciliassem com Deus. O terceiro ponto é para que as pessoas obedecessem a palavra de Deus, para que as pessoas fizessem o que agrada ao Senhor. E o quarto ponto era para que as pessoas confessassem o nome de Jesus.
E em várias cidades, Deus estava operando simultaneamente, atraindo muitas pessoas para reuniões, porque o avivamento já estava começando. Então, não era o próprio Ivan que convidava as pessoas para virem para as reuniões, era o próprio Deus. A presença do Senhor era tão grande naquele lugar que as pessoas, há relatos, né, que as pessoas eram atraídas para aqueles locais, para aquelas reuniões. Eu fiquei muito impactada também com uma matéria de um jornalista, onde ele, na época, entrevistou algumas pessoas e as pessoas falavam que elas estavam passando na rua e elas sentiam algo tão forte para entrar na reunião que elas acabavam entrando, acabavam se arrependendo, buscando o Senhor, e algo sobrenatural foi acontecendo. E cantar era um dos frutos do avivamento. A música era um dos principais meios de liberar a presença de Deus nas reuniões e nas vidas individuais. E olha que curioso isso. Muitas vezes, né, para quem já gosta de ir na igreja ou em algumas reuniões, muitas vezes a gente procura reuniões com grandes louvores, com músicos profissionais, com vários instrumentos, achando que a gente precisa disso para sentir a presença de Deus. E aqui nesse avivamento, eles cantavam e louvavam a Deus sem nenhum instrumento. Era apenas nas vozes. Então, provavelmente alguém puxava esse louvor e todos acompanhavam. E algo sobrenatural aconteceu, porque durante muito tempo as pessoas cantavam louvores a Deus, mas não entendiam muito bem o que aquelas letras que eles cantavam significavam. E quando veio essa onda do avivamento, as pessoas acabaram entendendo através do Espírito Santo, as escamas caíram dos olhos das pessoas, do coração das pessoas, e elas passaram a entender tudo que elas cantavam. E isso é incrível porque havia muita presença de Deus, as pessoas eram transformadas através do louvor, sem nenhum instrumento, apenas com a voz, porque Deus estava preocupado com o que saía do coração delas, que é essa adoração verdadeira de quando a gente canta para Deus e a gente adora o nome dele de uma maneira singela, de uma maneira verdadeira. E haviam reuniões em casa, ao ar livre, grupos conversando, eram multidões. A presença de Deus estava em todos os lugares, as pessoas eram sendo atraídas. E segue agora algumas fotos para vocês terem ideia do grande mover que aconteceu naquele lugar. Esse avivamento durou por cerca de 18 meses e todos os dias, durante de manhã, à tarde e à noite, essas reuniões aconteciam e as pessoas daquele lugar, de tanto poder de Deus, só queriam saber de estar na presença dele. E quais foram então os efeitos imediatos desse grande avivamento para aquela sociedade, para aquelas vidas naquela época? Então, é relatado que nos primeiros 6 meses de avivamento, mais de 100 mil pessoas mudaram seus caminhos e começaram a andar nos caminhos do Senhor. E isso é muito poderoso, porque você imagina que às vezes a gente encontra um amigo com problema, a gente quer muito levar a pessoa para a igreja, levar a pessoa para o estudo bíblico, e às vezes é tão difícil convencer uma pessoa, e nesse avivamento, em 6 meses, mais de 100 mil pessoas aceitaram buscar o Senhor. Isso é muito poderoso, é apenas mesmo com o poder de Deus para isso ser possível. Então, tem alguns relatos dos historiadores que eu queria dividir com vocês, que foram assim os mais impactantes nesse período. Então, grande parte dos homens daquela época e daquela região trabalhavam em mineradoras. E é relatado que o clima ali era muito hostil. E quando o avivamento chegou, esses homens decidiram, eles já acordavam muito cedo para trabalhar, mas eles decidiram chegar ainda meia hora mais cedo para fazer uma reunião de oração antes de começar o trabalho. E é relatado que mais ou menos 200 homens se reuniam ali por dia para orar e falar um pouco da palavra de Deus. E é muito legal porque foi transformado aquele clima hostil daquele lugar por um clima onde os homens se tratavam com amor, cantavam louvores, havia muita alegria e felicidade no ar naquela região. Isso eu achei fantástico porque mostra como o Espírito de Deus tira aquele coração duro, aquele coração triste e coloca um coração leve, um coração cheio de alegria.
Tem um outro ponto também, que o grande vício da época era a bebida alcoólica. E as pessoas foram curadas desse vício naquela época. Com essa onda do avivamento, as pessoas não tinham mais vontade de ir para bares e beber. Tanto que na época os bares foram esvaziados, é relatado que eles foram fechados. E por consequência, esses homens, né, esses pais de família, passaram a ficar mais tempo em casa. Com isso, as famílias foram restauradas e passaram a ter mais alimentos, mais condição financeira, porque não se gastava mais dinheiro com bebida. Passou a se gastar com remédios, comidas, roupas. E isso é uma outra mudança fantástica. Quem já teve problema na família com o alcoolismo, com algum parente com alcoolismo, conhece alguém que sofre desse problema, sabe a dificuldade que é, a luta que é diária para essa pessoa se livrar desse vício. E com esse avivamento, em poucos meses, os bares foram fechados porque não havia mais quem bebesse naquela região. Então, isso é um grande milagre do Senhor. Um outro ponto importante, que como diminuiu muito o índice de alcoolismo, também automaticamente diminuiu o índice de criminalidade. Então, muitas vezes os tribunais de justiça, às vezes, não tinham nem o que julgar. Então, é relatado que os policiais, para ocupar o tempo deles, porque eles acabaram ficando com um tempo muito ocioso, eles montavam quartetos e ficavam louvando a Deus, eles ficavam ensaiando e iam cantar na igreja, porque a presença de Deus era tanta e eles não tinham trabalho, então eles passaram a usar o tempo deles para louvar o Senhor. Um outro relato muito lindo que aconteceu também nessa época foi de um médico que deu entrevista para um jornalista e contou que muitas pessoas que tinham dívidas, né, com médicos, dívida em locais, as pessoas começaram a ir lá e acertar essas dívidas, a pagar as suas dívidas. Então fica muito claro que houve também naquela época um batismo de honestidade. Então as pessoas começaram a ser tão cheias da presença de Deus que inclusive dever para alguém, ou se as pessoas fizeram maldade, deram um golpe em alguém, as pessoas se arrependeram e estavam indo lá quitar suas dívidas. Eu fico imaginando, né, eu tô colocando alguns pontos para vocês para não ficar tão extenso, mas eu fico imaginando o que é viver num ambiente, num país onde não há criminalidade, onde não há hostilidade entre as pessoas, onde não há vício de bebida, vício de drogas, onde há honestidade, onde a honestidade reina naquele local, onde não há injustiça. E é algo que é realmente um milagre. E eu creio, né, estudando tudo que a gente tem estudado, que é só onde habita muito a presença de Deus que isso é possível. Eu vou deixar aqui para vocês a capa do livro, O Avivamento do País de Gales, para quem tiver interesse em ler. Ele é curtinho, tá vendo? Ó, mas vale a pena. Nós tivemos essa matéria sobre avivamento num estudo bíblico que nós fizemos, um seminário que nós fizemos no nosso ministério, e essa aula foi muito impactante para nós, porque muitas vezes, né, nós vamos estudando a palavra de Deus e às vezes a gente se pega, né, não sei se vocês que estão aqui já se pegaram pensando assim: poxa, mas isso é tão surreal, todos os milagres que Jesus fazia através do Espírito Santo, todos os milagres de cura que nós vemos, às vezes parece algo tão longe, né, que ficou tão lá atrás, há milhares de anos lá atrás, e muitas vezes a gente não crê que essas grandes coisas podem acontecer nos dias de hoje. Mas você vê, tudo que eu tô contando para vocês aconteceu há 110, 120 anos atrás, é algo recente. Muito claro para nós que todo esse poder de Deus, todo esse avivamento, ele está disponível para aqueles rapazes do avivamento no País de Gales, está disponível hoje para mim, para você. Basta nós crermos, basta nós buscarmos, basta em nós corações arrependidos, querendo seguir o caminho da verdade, querendo seguir o caminho do Senhor, pedindo para o Senhor cuidar dos nossos problemas, aquietar o nosso coração, e Ele vem e vem com poder. E o avivamento do País de Gales, ele influenciou mais dois avivamentos, que foi o avivamento da Rua Azusa
nos Estados Unidos, que foi em 1906, e o avivamento da Coreia em 1907. E eu acho que seria legal, né, se vocês ficaram tocados com tudo isso que eu contei para vocês irem pesquisar um pouco mais sobre esses avivamentos, e você vai ver que mesmo nos Estados Unidos e mesmo na Coreia, grandes coisas o Senhor fez com esses avivamentos. Então, que Deus possa tocar no meu coração, no teu coração, para que a gente busque por isso, para que a gente busque não só, né, esse avivamento nas nossas vidas, mas também do nosso país, né? Nós sabemos que nós precisamos de um milagre, o Brasil precisa de um milagre em relação à política, em relação à saúde, em relação a tantas coisas, e para os filhos de Deus levantarem juntos como o corpo de Cristo, como uma família, para orar por tudo isso que tem acontecido aqui nesse país. E sabe, irmãos, esse motivo de oração para nós sermos cheios do Espírito Santo é algo que arde muito no meu coração e no coração do meu marido. Nós oramos todos os dias por isso, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que nós possamos ser usados para orar pelas pessoas e haver cura, e haver restauração de famílias, e haver cura do câncer, cura de qualquer enfermidade, porque nós cremos tanto nesse poder, nós cremos tanto no poder que tem o nome do Senhor Jesus, que nós queremos ver cada vez mais de perto todos esses milagres acontecendo, não só nas nossas vidas, como nós temos visto, mas também na vida de todas as pessoas que Deus colocar em nossos caminhos. Eu espero que vocês tenham gostado disso que eu dividi com vocês. Busquem, deem um Google, vocês vão ver que tem muito mais relatos de tudo que o Senhor fez naquela época. E eu creio que do mesmo jeito que impactou muito a minha vida, a vida do meu marido, vai impactar a vida de vocês, porque vocês vão estar estudando e vão estar vendo algo que aconteceu agora, há 100 e tantos anos atrás, não há milhares de anos atrás. Eu acho que traz um pouco o conceito para nós, assim, do que nós temos estudado, do que nós temos falado para vocês a respeito de todos esses milagres, né? Então, você que tem buscado por cura na tua vida, seja de algum vício que você tem, como o vício de cigarro, como o vício de bebida, ou qualquer outro vício que você tenha ou que você conheça que alguém tenha, ou até mesmo vício de tomar remédio. Quantas pessoas nós não conhecemos que são viciadas em medicação? Então, nós queremos convidar vocês para invocar o nome do Senhor, orar com fé, sabendo que o Senhor pode curar. E se o Senhor naquela época fez tudo isso, o porquê é que não pode curar a tua depressão, não pode curar um câncer, não pode curar aquele coração entristecido que não vê alegria em nada, restaurar casamentos, trazer alegria de volta para o coração das pessoas, abrir portas de emprego em situações tão difíceis, dar direcionamentos para onde ir, dar direcionamento para nós pais, como cuidar dos nossos filhos. Por que não? Deus não pode fazer tudo isso? Ele pode e Ele quer fazer. E a pergunta que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: isso não aumenta a sua fome e sede por uma visita genuína de Deus nos nossos dias, no nosso dia a dia? E a próxima pergunta é: o quanto estamos crendo e buscando, né? O quanto nós estamos buscando no Senhor, porque a não ser que tem alguém aqui que não precise de milagre nenhum, ou não precise de algo nenhum, né? Não esteja buscando nada, mas é muito difícil, porque se nós não estamos buscando por nós, nós estamos buscando por alguém, né? Infelizmente, sempre tem alguém precisando. Então, por que não a gente buscar com todo o nosso coração, né? E é algo que eu me pergunto diariamente, o quanto eu tenho buscado, porque eu sei que eu preciso muito, não só para mim, como para as pessoas da minha volta, para minha família. E a minha pergunta, e eu acho que a pergunta do Espírito Santo para mim é o quanto eu tenho buscado, o quanto eu tenho crido, porque eu sei que se eu crer com todo o meu coração, se eu buscar com todo o meu coração, irmãos, Ele vem com provisão, Ele vem com mudança, Ele vem com cura, porque tudo que a gente tem lido nos mostra que Ele nunca
e jamais os abandonará. E é por isso que é tão importante nós estudarmos a Bíblia. Muitas vezes eu acho que vocês devem se perguntar, assim como eu já me perguntei, por que estudar a Bíblia? Por que ler a Bíblia? Simplesmente, irmãos, porque se nós não soubermos tudo que o Senhor prometeu para nós, como que a gente vai tomar posse? Como que um filho herda uma herança do pai se ele não sabe o que ele vai herdar? Se ele não tem conhecimento da herança, como ele vai ter acesso a isso se ele nem sabe que tem? Então eu queria encorajar vocês a continuar no estudo bíblico. Quem tiver curiosidade, né, quem tiver vontade de ir um pouco além, nós temos umas células que são umas reuniões online, às quintas-feiras, nos procure. E quem quiser mais além ainda e quiser participar de algumas reuniões, nós podemos mandar o link de algumas reuniões dos cultos aos domingos. Então eu creio que se vocês buscarem com todo o coração, grandes coisas vocês viverão. Tudo no tempo de Deus e grandes coisas vocês viverão. Em nome de Jesus. Um grande beijo, Deus abençoe, foi muito bom estar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desta história. A primeira vez que eu li esse livro, eu fui muito impactado e nós trouxemos essa história para você, para que você acredite que tudo aquilo que aconteceu na Bíblia há milhares e milhares de anos atrás pode acontecer nos tempos modernos, nos tempos atuais. Basta uma pessoa se levantar e começar a clamar pela presença do Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer com isso é que se você que está me assistindo nessa noite entrar no seu quarto e começar a clamar, a começar a buscar o Espírito Santo de Deus, algo sobrenatural pode acontecer na sua vida que pode impactar uma nação. Você acredita nisso? Se você acredita, diga um amém aqui no nosso chat. E por que buscar o Espírito Santo de Deus? Deixa eu parar um pouquinho aqui antes de entrar nessa parte e vamos lembrar o que nós já aprendemos. Nós já aprendemos que Jesus Cristo foi batizado com o Espírito Santo, tá lembrado? Nós já aprendemos que Jesus Cristo ele era cheio do Espírito Santo de Deus e por causa disso ele operava milagres e maravilhas através do Espírito Santo. Estou colocando aqui na tela todas as referências bíblicas do que eu estou dizendo. E por quê? Talvez você esteja se perguntando, mas por que eu devo buscar o Espírito Santo de Deus? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer o poder de Deus sobre a sua vida, se você quer sinais, milagres e maravilhas andando contigo, te seguindo, você precisa buscar o Espírito Santo de Deus. De novo, a Bíblia diz que sinais seguirão os que creem. Uau! E quais sinais são esses, Luiz? Eu dividi, para ficar fácil o entendimento, eu dividi em duas partes. Sinais de transformação em nós mesmos, tá bom? Em nosso caráter, dentro de nós. E sinais de milagres e maravilhas, sinais do poder de Deus, ou seja, Deus usando a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. E o primeiro sinal, que é o sinal de transformação pessoal, que eu estou aqui trazendo para o nosso entendimento, ele está descrito em Gálatas 5, de 22 a 23. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Veja o agir do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo é como se fosse um fruto com vários gomos. E cada deste gomo é esta característica que nós acabamos de dizer. Eu não sei vocês, queridos e queridas, mas eu não sou
perfeito. Eu preciso melhorar algumas áreas da minha vida. Ou seja, eu preciso ter mais paciência, eu preciso ter mais mansidão, eu preciso ter domínio próprio. Eu creio que qualquer pessoa, todas as pessoas, elas precisam melhorar em alguma dessas áreas. E eu te digo, se você quer melhorar em alguma dessas áreas, busque o Espírito Santo de Deus. Nós vivemos em um momento de pandemia. Muitas pessoas estão tristes, perderam a alegria por causa da quarentena. Deixa eu te dizer uma coisa: se você buscar o Espírito Santo de Deus, Deus pode derramar uma alegria na sua vida sobrenatural. Talvez você que esteja me assistindo esteja passando por alguma dificuldade e até mesmo você perdeu o amor próprio. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus pode agir nessa área. Pessoas, por causa dessas questões de redes sociais, Instagram, Facebook, tem pessoas que almejam ter o corpo perfeito e não conseguem por diversos motivos. Ei, saiba de uma coisa, Deus não se agrada disso. Deus, ele se importa com o teu coração. Eu não estou falando que nós não devemos cuidar da nossa saúde, mas essa questão, essa busca pela perfeição não agrada a Deus. O que agrada a Deus é você se amar e saiba que Deus te ama. E se por algum motivo, por alguma situação você perdeu este amor próprio, o Espírito Santo de Deus pode te completar. Se você tem dificuldade, se você é uma pessoa que explode, você é uma pessoa explosiva, o Espírito Santo de Deus te traz este domínio, este autocontrole. Se você anda nervoso ou nervosa por alguma situação, o Espírito Santo de Deus te traz mansidão. E ele atua muito forte para mudar o nosso jeito de viver, transformando tudo isso num fruto. E num fruto lindo. Eu conheço pessoas que têm um temperamento forte e muitas dessas pessoas dizem: isso aí vem herança do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus antepassados, todo mundo na minha família era assim. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus tem o poder de mudar este cenário. Basta você buscar. Amém? Então este é o primeiro ponto do que por que nós precisamos e devemos buscar o Espírito Santo de Deus. E o segundo ponto é sobre o poder de Deus. Olha o ensinamento que Jesus Cristo fez para os seus discípulos, ensinou para os seus discípulos. João 14, 12. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para meu Pai. Veja, Jesus Cristo estava dizendo aqui para os seus discípulos: ei, se vocês acreditarem em mim, vocês farão obras maiores do que eu já fiz. Você já parou para imaginar o que isso significa? Que você pode ser usado por Deus de uma forma tremenda para abençoar a vida de outras pessoas. Deus pode te usar para você orar para uma pessoa e essa pessoa ser curada de qualquer tipo de enfermidade. E estes sinais, os sinais do poder de Deus, acompanharão aqueles que creem. Isso está em Marcos 16, 17. Luiz, então você quer dizer que o Espírito Santo de Deus, ele pode me transformar ali as áreas da minha vida, do meu, até mesmo do meu íntimo que não estão bem, conforme você apresentou. É verdade isso, Luiz? Sim, é verdade. O Espírito Santo pode transformar você por dentro, literalmente. E ele também pode te dar o poder de Deus para você fazer o bem para o próximo. E tudo isso que eu estou dizendo, tudo isso acontece quando nós decidimos viver para honrar e glorificar o nome de Jesus.
Deus não vai te dar este poder para você não viver glorificando e honrando o nome do Senhor Jesus Cristo. Não, Ele faz por isso, para que mais pessoas conheçam o agir e o poder de Deus. Eu creio, você que está me assistindo, talvez durante este estudo você tenha notado mudanças na sua vida, mudanças para melhor na sua vida, seja aqui na parte emocional, na parte financeira, na parte de saúde, no relacionamento do lar. Saiba, se isso está acontecendo é porque o Espírito Santo de Deus está agindo na tua vida. Porque Jesus disse para os discípulos, eu estou indo para o Pai. E quando eu for para o Pai, eu deixarei o ajudador, o consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele está operando no meio de nós. E o Espírito Santo de Deus pode ser derramado na sua vida de forma abundante, de forma plena, para você viver tudo isso que eu acabei de compartilhar. Como isso, Luiz? Lucas 11:13. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Isso aqui é uma mensagem de Jesus. O que Jesus está dizendo? Ei, todo ser humano é falho, mas todo ser humano que é pai, o pai sempre busca dar o melhor para o seu filho, mesmo sendo falho. E aí Jesus fala, então você imagina o Deus, o teu Pai, o Deus Pai, o que Ele pode dar para você, que Ele é perfeito. E Jesus fala, Ele te dá o Espírito Santo. Basta você pedir. Então se você quer ser transformado, se você quer ter este poder de Deus na sua vida para você ajudar outras pessoas, busque o Espírito Santo de Deus. Se você ainda não encontrou o propósito da sua vida, se você sente no seu coração que algo está faltando, eu te digo nessa noite, o Espírito Santo de Deus vai te dar a resposta. Se você precisa tomar uma decisão na sua vida, se você quer viver aquilo que Deus tem para você, busque o Espírito Santo de Deus, porque é através do Espírito Santo de Deus que os filhos de Deus vivem aquilo que Deus tem para eles. O que eu quero dizer com isso? Talvez você ainda tenha dúvidas, você não sabe o que fazer. O agente que comunica o plano de Deus para a sua vida é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos ensina para pedirmos o Espírito Santo de Deus para o Deus Pai. Por isso que no começo dessa aula eu falei e eu continuo falando. Nós temos que buscar este azeite que é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar todos os dias, porque assim nós viveremos o sobrenatural de Deus. Luiz, como que eu peço, como que eu busco o Espírito Santo de Deus? É muito fácil, é muito simples, não tem o que complicar. Comece a partir de hoje, clamando e buscando, pedindo, Deus Pai, me dê o Espírito Santo. Deus Pai, eu quero ser transformado pelo Espírito Santo, eu quero ajudar as pessoas através do Espírito Santo de Deus. Faça isso com ousadia. Amém? Então eu gostaria de encerrar a aula de hoje crendo que uma chama, um desejo novo está nascendo no seu coração para buscar o Espírito Santo, que é a promessa. Se tem uma promessa que Jesus Cristo fala de uma forma muito clara e muito direta para os seus discípulos, é a promessa do Pai, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então eu gostaria agora que você abrisse realmente o teu coração,
fechasse os teus olhos. Nós começaremos nessa noite a clamar por um derramamento sobrenatural sobre a sua vida, que é o derramamento do Espírito Santo de Deus. E eu creio que este poder entrará na sua vida. Ele trará alegria, trará paz, domínio próprio, mansidão, amabilidade. As coisas sobrenaturais de Deus começarão a acontecer na tua vida. Pessoas serão curadas pelo derramamento do Espírito Santo de Deus. Relacionamentos serão restaurados. Pessoas que, por algum motivo, que se conhecem há muito tempo e não estão mais com aquela chama, com aquele amor de casal, o Espírito Santo de Deus reacenderá esta chama. Pessoas que estão precisando de um milagre de cura, pessoas que estão precisando de um propósito, de um norte, de uma resposta, o Espírito Santo de Deus trabalhará nessas áreas, amém? Vamos fechar os nossos olhos e abrir os nossos corações. E você que está aí na sua casa, está me assistindo nessa noite, comece a pedir: Deus, derrama o Espírito Santo. Comece a pedir: Deus, derrama o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, Pai, um derramar algo, um derramar novo na vida de todas as pessoas que estão nos assistindo. Pai, faz de novo, Senhor. Derrama do teu Espírito na vida de todas as pessoas que estão nos assistindo, essas pessoas que estão precisando de uma resposta, de uma direção, de um milagre, de uma cura, de uma restauração e de um renovo, Pai. Derrama, Deus. Faz de novo, assim como o Senhor prometeste, através do profeta Joel e cumpriste ali em Pentecoste, naquela festa, meu Pai. Faz de novo nessa noite. Derrama do teu Espírito na vida de todas as pessoas, que uma nova chama seja acesa nessa noite, uma chama de transformação e uma chama de amor por ti, ó Deus, e uma chama de amor pelo próximo. Tudo isso através do Espírito Santo de Deus. E nessa noite nós dizemos: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa vida. Venha com poder transformando. Porque sim, nós queremos viver o sobrenatural de Deus. E nós aprendemos essa noite que o único caminho de viver o sobrenatural de Deus é através do Espírito. E nós já te agradecemos, porque nós cremos que grandes coisas acontecerão a partir de hoje. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Eu espero que vocês tenham sido impactados por essa palavra, que algo novo tenha, que uma chama tenha acendido no teu coração. E deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo de Deus, ele é dado sem medida. O que significa isso? Busque o Espírito Santo de Deus todos os dias da sua vida, em todos os momentos, e algo grande acontecerá. Se você está precisando de uma resposta, peça: Espírito Santo, me ajude, que ele vai te ajudar. E não deixe de te contar o teu testemunho do agir do Espírito Santo de Deus na tua vida para a gente. Amém, queridos? Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor.